Seja muito bem-vindo a mais um episódio do LenaCast, onde inteligência artificial, vendas e estratégia vem até você de mão beijada. Bom, brincadeiras à parte, hoje a gente está aqui com o Ângelo Deusdete, ele que é CMO, que é o chefe de marketing, quem manda em toda a estratégia de marketing da Tráfego SA. Tráfego SA é a maior agência de tráfego pago da América Latina, guiada aí também pelo seu fundador, Cadu Neiva. Então, o Ângelo é estrategista, copywriter e ele é responsável direto por múltiplos 7 dígitos de faturamento com o infoproduto. Bom, Ângelo, cara, prazerzão, muito obrigado. Irmão. Muito obrigado pelo convite. Por você aceitar o convite. Tenho certeza que todo mundo aqui vai se beneficiar do que você tem a agregar pra gente. E, cara, hoje quem ganhou, se deu bem foi eu, né? Que eu vou ganhar uma mentoria aqui de graça. Vamos lá. Beleza. Ângelo, antes de mais nada, assim, já te apresentei pro pessoal. Fala pra gente quem é você, cara. Cara, sou um grande entusiasta, né, do marketing. Sou apaixonado por marketing desde muito novo, né? Mesmo sem saber como é que funcionava, sempre gostei de assistir propaganda. Sempre me interessou mais os intervalos do que os programas da televisão, né? Então, desde muito novo, fui interessado pela publicidade. E lá para meados ali de 2016, conheci o marketing digital. Ali, quando eu estava ainda no ensino médio, do fundamental para o médio, naquela transição, né? E aí conheci o marketing digital, vi muita gurusagem do que tinha naquele tempo, né? Uhum. E nunca pensei, cara, que fosse trabalhar com marketing de fato na minha vida. Sim. Até que 2021, pós-pandemia, me surgiu a oportunidade que eu tive hoje de abraçar a Tráfego SA, de iniciar esse projeto da parte educacional, né, com o Cadu e dentro da Tráfego, e estamos aí até hoje. Cara, um ponto, né, a gente tem um ponto em comum, que a gente começou ali por volta de 16, 17 anos. A gente já estava conversando antes, e assim, quase que a gente não começa a gravação, porque a conversa já estava muito boa. Sim. E assim, eu fiz o meu primeiro lançamento, mesmo não gostando de lançamento até hoje, mas com 17 anos. E eu tenho certeza que para ti ele começar tão cedo, estudar ali com seus 16, abriu um leque de pensamentos de, meu Deus, será se é escola, se é isso que eu vou querer? Mas me conta um pouco mais de 2021, tu entrou ali na Tráfego SA. Mas tu entrou fazendo o quê, cara? E como foi, tipo assim, porque hoje tu é CMO. CMO, eu não sei falar inglês. CMO, esses termos se levam, né? Market Officer. Esses termos se levam aí. Isso. Então, o que é que faz um CMO da Tráfego SA e como foi também teu começo? Show. Eu vou traçar uma linha do tempo rapidinho aqui, ó. 2016, foi quando eu conheci, eu tinha 16 anos no tempo, né? E eu conheci, cara, através do Ryan, cara. Você acredita? Acredito. Um amigo meu, no tempo eu era muito vidrado por desenvolvimento pessoal e tudo mais, tal. Um amigo meu mandou o PDF lá do Hackeando Tudo. Ele, olha, esse livro aí é bom. Cara, eu li o livro inteiro, tipo assim, um dia, 1 hora ali, li o livro inteiro. E fui atrás de quem era, né? Comecei a seguir o Ryan. No tempo, ele já estava começando a vender mentoria, fazer lançamento, né? Foi aí que eu conheci, só que eu não levei pra frente, porque no tempo eu não sabia como é que fazia pra entrar no mercado. Eu comprei um curso, cara. O nome do curso era não sei se era Insta que Vende, cara. Não lembro exatamente o nome do curso, mas eu comprei um curso, cara, porque no tempo, cara, parecia que você só tinha resultado se você comprasse um curso. Sim. Porque o pessoal postava um monte de depoimento, todo mundo que era aluno do cara tinha muito resultado. Uhum. Eu não sabia como é que fazia pra começar. E aí, cara, comprei esse curso, não deu em nada, larguei e falei assim, cara, vou fazer faculdade mesmo. Passei em nutrição e fazia nutrição. Show. Na época da faculdade, eu já tinha uma visão diferente do pessoal da sala, que era o quê? Eu não queria ser um nutricionista e trabalhar em algum lugar. Sim. Eu tinha um perfil, que ainda hoje existe esse perfil, que é o Vivendo no Shape. Show, no tempo, no tempo, eu gostava muito de postar conteúdo sobre fitness, eu treinava, fazia dieta, estudava muito sobre treino de dieta, né? E eu postava as coisas lá, postava conteúdo lá, porque minha ideia era que crescesse Instagram, criar audiência, pra quando eu me formasse, eu já ter audiência. Perfeito. E ter... Coisa que 90% da galera da nutrição... Hoje em dia a galera não pensa, né? Isso. E aí eu já ia ter audiência. Só que eu comecei a cursar nutrição e meio que comecei a criar conteúdo por um tempo, mas adormeceu com a pandemia. Na pandemia, ela foi começo de 2020, né? Uhum. Passei 20 e 21 ali parado, até o começo de 21, sem fazer nada, só existindo, né? Em 2021,
por problemas financeiros mesmo em casa, cara. Eu não tinha muito o que fazer ali, de fato. Eu tinha o meu perfil do Instagram tinha uma galerinha lá. Eu fiz algumas publicidades ali mesmo, sendo um pequeno influencer, né? E aí, eu comecei a estudar sobre copy. Por quê? Porque no tempo que eu conheci marketing digital, eu conheci também um cara chamado Elias Mamã. Sim. O Elias Mamã, que ele foi um revolucionário aí do mundo da sedução. Pois é, cara. E aí ele ganhou muito dinheiro no mundo da sedução, vendendo script de Tinder. Não, e no tempo eu assistia todos os vídeos dele, cara. E ele tinha o jogo do texto, né? Que era o curso dele de sedução. E ele tinha também um curso que chamava Textos que Vendem. E aí, nesse tempo, um amigo meu... Copywriter é sedução, né, meu amigo? É um marketing sexy, Exato. É a copywriter. Esse mesmo amigo que tinha mandado o curso do Ryan, ele mandou um Telegram que era cheio de curso, né? Eu não tinha R$1 no bolso, né? Tava liso. E aí eu vi lá que tinha lá o Textos que Vendem. Estudei inteiro. Vi como é que funcionava a copy. E aí, cara, eu comecei a estudar e comecei a prestar serviço. Nesse tempo, 2021. Eu procurei pessoas ali próximas a mim para quem eu poderia prestar o serviço de social media e de copy. E comecei. Meus primeiros clientes, de fato... Aliás, meu primeiro cliente foi o pai de uma amiga minha que tinha um restaurante. Eu comecei a criar conteúdo para esse Instagram deles lá, que tava parado. Na pandemia tava com problema para as vendas, porque era um self-service, né? Então, dependia muito do movimento. E como tava todo mundo em casa, tava nessa transição, não sabia se voltava, tava muito parado. Aí, o meu segundo cliente foram uns amigos meus, que eles tinham uma empresa pequena, né, ali, autônoma, de vender produtos importados. Mas quanto que tu tava cobrando nessa época? Ah, meu irmão, o perfil, o Instagram aqui, do pai dessa amiga minha, ele me pagava só a ajuda de custo da gasolina pra poder ir lá gravar e me dava, tipo assim, eu almoçava lá e ganhava, sei lá, 50, 100 reais. Você é sem balanço, pelo menos, né? Não, eu amassava, sem balanço. Eu aproveitava. E aí, aqui nesse Instagram desses amigos meus, que eu fazia cópia pros produtos que eles vendiam, eu ganhava acho que 100 reais por mês. 100 reais por mês só. Beleza. Bom, o que a gente já pode trazer de insight pra você que tá assistindo é que veja que teve um período de estudo grande, mas além disso, ele começou. Muitas vezes eu vejo alguns alunos nossos, Ângelo... Travado. Querendo estudar mais. Cara, começa. Cobra barato, mas começa. Pô, ajuda de custo da gasolina e um self-service. É doido. E ainda ganhava ali 100, 150. Beleza, pra quem não tem nada, aquele ali já é um começo. Já vai custear um outro curso, um outro treinamento. E tu vai ter acesso a um conhecimento X, Y, Z. Mas você tem que começar. Demais, cara. Eu sempre fui o cara que eu prezei. Eu não demorava muito para começar. Por exemplo, eu não queria estudar muito para começar. Eu estudava o essencial, eu começava e eu estudava muito durante o processo. Eu fiz totalmente errado de ti. Fez o contrário? Foi. Estudou muito? Não. Estudou nada. Eu fazia, depois eu estudava. E aí eu entregava. Não, mas ainda é melhor do que a pessoa que só estuda. Ainda é muito melhor que a pessoa que só estuda, cara. Só que aí depende de... Isso funciona pra tirar a gente da inércia, mas quando a gente começa a ter time, a gente começa a crescer a empresa e o negócio, isso atrapalha. De alguma forma. Você tem que ter processo. Ângelo, e como foi essa transformação pra tu, dentro da Tráfego SA, que é a Tráfego SA liderada aí pelo Cadu Neiva? E se você não conhece Cadu Neiva, pesquisa ele. Aproveita e segue também o Ângelo, @AngeloDeusDete. Segue nós. No final. TH no final. Também siga a gente, @Vinícius Levi, com Y no final, e @LenaEI. E é o seguinte, se você não conhece a Tráfego SA, é porque provavelmente você não está inserido no marketing digital. Mas deixa eu te explicar. Eles são a maior agência de tráfego pago da América Latina, por resultado. Então eles já fizeram lançamentos como Finch, Ronaldinho Gaúcho. Quebrou a bolha não, depois, né? Diz mais um nome Érico só. Rocha. A gente prestou consultoria para Érico Rocha. Ponto. Acabou, meu amigo. Aí é autoridade para dar e vender. Como foi esse processo para se tornar CMO da Tráfego SA, Ângelo? Pois é, cara. E aí, passei um tempo prestando esse serviço para essa galera, até que aconteceu o seguinte. Encontrei com um amigo meu que é irmão do Cadu, né? No aniversário nosso. Eu vi ele com a pulseira black da Hotmart, nunca tinha visto pessoalmente. Troquei uma ideia com ele lá. E aí ele me instruiu. Ele falou assim, cara... eu falei, cara, eu quero começar no marketing digital, de fato. Já tô fazendo isso aqui, já tô fazendo copy aqui e tudo mais. O que tu me recomenda? Ele, cara, segue na copy. Estuda isso aí, porque tem um mercado muito grande. Isso no tempo, 2021. Passou, tipo assim, cara, 2 semanas ali,
apareceu um formulário de contratação lá da Tráfego SA, que eu recebi através do direct de uma vizinha minha, que eu já tinha comentado com ela sobre isso. Ela mandou um direct do Elmer com o formulário de contratação. Fui lá, respondi. E aí passei pelo processo de contratação, né? Só que quando eu entrei, não entrei para fazer copy. Aliás, eu entrei para fazer copy. No tempo, a gente estava sendo desenvolvido na Tráfego SA a SA Lançamentos, que era um braço só para fazer lançamentos. Fazer o 360 ali, copy, página. Sim, sempre enfim, só não tinha edição de vídeo. E aí, cara, a gente fez um lançamento de uma expert que tinha lá. Não, acho que não vou lembrar o nome. Mas, cara, eu era copy júnior do Natan, que o Natan hoje é nosso diretor comercial. Certo. E o lançamento, ele empatou ali por causa que a expert não queria gravar, não gravava criativo. É a dor que todo coprodutor passa uma hora ou outra. O pessoal fica acomodado. Naquele tempo, hoje em dia, se tem gente acomodada com isso, naquele tempo era pior. O pessoal fazia o mesmo lançamento, mesmos criativos, mesmo CPL, tudo igual, infinitas vezes até para dar resultado. E nesse parou. E aí o Cadu falou assim, cara, não quero mais fazer isso aí. Ele que já tinha sido expert antes, falou assim, cara, eu vou dar mais uma chance, mas agora eu vou ser expert do que eu gosto, do que eu faço, que é tráfego, de fato, para infoprodutos. E aí ele me chamou, falou assim, cara, quero me posicionar, vamos fazer isso aqui, vamos fazer o meu projeto. Não vamos mais tocar nenhum outro cliente, vamos focar no projeto Cadu Neiva. E aí, cara, foi tipo totalmente do zero. Eu comecei como social media, o Natan era copy, eu era copy junto do Natan, então eu fazia conteúdo e fazia copy. Perfeito. E a gente começou a desenvolver, cara. A gente tirou o perfil do Cadu do zero, criou todo o posicionamento, criou o produto, a gente criou o método ACE. Ele tinha ele tinha o método ACE que antes se chamava método Chama. Aí trocou, virou método ACE e a gente criou a mentoria Chama, né? E aí hoje tem até o Ace Vegas, que é o mastermind, o Exato. topo da cadeia alimentar e dos tráficos. Mas o que me fez crescer mesmo, cara, foi assumir muita responsabilidade. Por quê? Porque nesse meio tempo aí, o Natan se ausentou, ele foi pra polícia, né? Natan, que era o copy sênior. Que era o copy sênior. Tá. E aí eu assumi a parte de social, que eu já produzi os conteúdos lá do Cadu. Eu comecei a fazer copy ali na marra, e sem ninguém pra revisar, que era o Natan que revisava tudo pra mim, ele que me ensinava. E aí eu também assumi a parte de gestão de projetos. Perfeito. Porque o Natan cobria essas duas partes. E aí, cara, a gente começamos a fazer, a gente lançou, meu primeiro lançamento foi um lançamento pago. Quanto era o ticket? No tempo, cara, eu acho que o ticket foi 9,7. Naquele tempo, E aí, 2022, esse primeiro cara. lançamento, qual foi o retorno que vocês tiveram? Cara, se eu não me engano, a gente teve 12 mil de lucro na venda de ingressos e voltou mais 75 ou foi 80 mil. Então vamos lá. Eu já fiz lançamento pago. Qual é a grande vantagem de quem tá assistindo a gente de fazer um lançamento pago? Não sei se tu vai concordar comigo. Falei. Primeiro tu falou, tive lucro na venda de captação. ingresso. Então assim, você tá ganhando dinheiro pra captar lead. Ou seja, o lead ele é consciente, gente. Ele sabe que ele vai receber uma oferta dentro daquela aula ao vivo que custa R$97. Então, a gente sobe com um funil de low ticket, só que é uma captação. Como se fosse um perpétuo ali, né? Isso. E aí, esse lead vem, a gente paga o custo do tráfego e ainda, se a oferta for boa, lucro em cima. Eu queimei o lucro e resolvi investir mais. Poderia ter ficado ali com lucro até na captação. Mas foi uma decisão que a gente tinha tomado e a gente deixou para lucrar lá no dia do evento, do lançamento. O funil do lançamento pago, ele funciona como se fosse a venda de ingresso é um front, e aí o back-end é justamente o produto principal vendido no dia da oferta. Beleza. Ângelo, vamos lá. E aí tu falou da questão das responsabilidades. E ficou com a gestão de projeto, e assumiu a responsabilidade de copy. Sim. De 2021 para cá, desde que tu começou a assumir grandes lançamentos, o que é que tu enxergou que teve de mudança nos lançamentos, nos infoprodutos, no copyright em si? Qual foi a grande mudança que você enxergou aí e essa tendência que vem surgindo? Cara, a principal mudança foi a sofisticação de mercado. Por quê? Porque o marketing digital ele se divide entre o período pré-pandemia e o pós-pandemia. Antes da pandemia ali, e até durante a pandemia, era um oceano completamente azul. Por quê? Você não precisava de muita sofisticação, não tinha muita gente criando conteúdo, não tinha muita gente lançando produtos digitais. Então era muito mais fácil você alcançar uma fatia de mercado e crescer em cima desse mercado. Os custos de tráfego eram muito mais baratos. Você conseguia
sem narrativas muito elaboradas, sem copies muito avançadas ali, dependendo 100% ali do magnetismo da audiência que o expert tinha, você faturar muito. E o que é que acontece? Quanto mais tempo passa, mais as pessoas vão se dessensibilizando em relação aos funis, às promessas, os mecanismos que são utilizados no mercado. E aí é preciso você cada vez mais sofisticar, você trazer coisas cada vez mais atrativas para aquele público que já está sensibilizado, ele se mover para assistir tua aula ao vivo gratuita, para ele se mover e acessar a tua página, para ele ler a tua página. A tendência de consumo mudou muito. Eu lembro, cara, que quando eu entrei no mercado digital de fato, se fazia R$9 2 Nutella, aquele esqueminha do Érico, entendeu? Sim. E a gente, inclusive, nós fomos um dos primeiros... não sei se a gente pode falar um dos primeiros, mas, cara, dentro do nosso nicho ali, nós somos um dos primeiros a trazer uma edição de vídeo mais sofisticada, trazendo muito mais gatilhos dopaminérgicos na edição. Perfeito. Trazendo lettering, trazendo cortes dinâmicos, trazendo uma dinâmica de edição, mudando os ângulos de câmera. Eu também tô no mercado aí desde 2021, já estudando há mais tempo, como eu te disse, desde 2017, mas efetivo desde 2021. E essa questão dopaminérgica, geração TikTok, tá muito nítido. E também como a tendência agora, como tu falou, tu era um júnior, poxa, e o volume hoje que a gente consegue fazer com a inteligência artificial no copyright e ter uma geração de ideias muito maior, porque a gente sabe que agora tá mais sofisticado, então eu preciso ter mais ideias. E aí a IA, bem treinada, obviamente, ela me traz isso. Mas essa questão do dopaminérgico, como é que tu enxerga que isso tem influenciado em questão de resultado? É na captação? Ou a gente tem que trazer esses estímulos mais agressivos também dentro do evento, da live, dentro da oferta em si, ou é só lá dentro do anúncio do hook? Hook, pra quem não sabe, é aquele gatilho inicial do criativo. Os 3 primeiros segundos ali do anúncio do criativo. Isso. Sim, cara, é o seguinte. Essa relação de estímulo dopaminérgico é em tudo. Por quê? Porque o padrão de consumo das pessoas mudou. Hoje em dia, quase ninguém lê uma página longa. Antigamente, as páginas de captura tinham 5, 6 dobras. Sim. Mudou para 3 dobras, que era só o evento, o que vai ser entregue no evento e sobre o expert. Sim, hoje em dia, cara, a grande maioria da galera só roda uma página de captura com uma dobra só. Entendeu? Antes, a preocupação era com o padrão visual da página na web. Hoje em dia é mobile. Entendeu? Certo. Hoje em dia, os anúncios têm muito mais cara de conteúdo do que antes. Porque antes o que é que acontecia? Você fazia um anúncio ali direto, um formato podcast. As pessoas já era algo diferente no tempo, porque teve o boom do podcast, a pessoa olhava para aquele anúncio, ela já sabia que ela não sabia que aquilo era um anúncio de fato. Hoje em dia, cara, se você gravar um anúncio no formato podcast, a pessoa ignora. Ela já sabe que aquilo ali é falso. Entendeu? Sim. Então, essa sofisticação de mercado, essa mudança no padrão de consumo, o mercado inteiro ele precisou se adaptar. Então, o que acontece? Antes, a pessoa que gravava um curso inteiro, quebrava em pequenas aulas e ia postando, sim, ela tinha resultado, ela crescia. Hoje ela não acontece, ela tem que gravar exclusivamente para rede social. Entendendo o padrão. O conteúdo do Instagram, o conteúdo do YouTube. Entendendo o padrão de consumo do YouTube, do Instagram, do TikTok. Entendeu? E aí, isso se adapta pra tudo. Os cursos, até os cursos, cara. As aulas gravadas, elas têm que ter uma edição muito mais elaborada. Tem que ter corte, tem que ter mudança de câmera, tem que ter iPad você riscando. Você precisa ser mais didático. Os criativos, eles precisam... Essa questão dos criativos, eles parecerem orgânicos, foi uma coisa que a própria Meta trouxe pra gente. Sim. Numa palestra do Vegas, que a gente teve de representantes do Facebook. Hoje em dia... Olha o nível de informação que você está tendo. Hoje em dia... A informação da Meta. Beleza? Hoje em dia as pessoas, elas estão tão dessensibilizadas que quanto mais orgânico, quanto mais natural, melhor. Então, olha o que acontece. E rápido também. Uma coisa que a gente vem se destacando nos nossos cursos, treinamentos, onde a Thalena é a nossa expert. Dentro do mercado de inteligência artificial... É muito comum você ver ali os caras com TDAH, os gênios, os caras com altas habilidades. Só que eles não conseguem serem sucintos ao ensinar. Eles ensinam com qualidade, passam o objetivo final em 3 horas. E aí a gente pega essas aulas de 3 horas, esse método, cara, só que com o nosso ensino, realmente,
Não precisa de 3 horas, cara. Em 15 minutos você aprende isso daqui. A galera não de quer mais ver forma curso objetiva. longo. Isso. E vai chegar um momento que eu vejo que a gente vai ter aula de 1 minuto. Exato. Antigamente, você pode parar pra prestar atenção. Antigamente, qual que era o argumento que o pessoal usava para empilhar nas ofertas de lançamento de perpétuo? Ah, o curso tem mais de 40, de 50, 60 horas. Eu tô te dando de bônus 7 cursos ali, a galera não quer mais Deus isso. é mais, Hoje ter trabalho de ver tudo isso. Hoje em dia, o que a galera, o que tá vendendo muito? Low ticket. Por quê? Porque o low ticket ele resolve uma dor do cara, Express. ele é muito rápido, entendeu? Geralmente na oferta do low ticket, além de estar empacotado não é nem mini, um microcurso, né? Tem uma série de ferramentas para a pessoa ter processo e acelerar aquele resultado, e ainda tem um chat GPT treinado ali para ela poder usar. Pois é, que aí com a chegada da inteligência artificial, quero trazer uma analogia aqui para você que tá assistindo a gente e para ti também, Ângelo. A IA, ela é igual a chegada da internet. Ela transformou o mundo. É igual a chegada da eletricidade. Não existe mais isso, esse negócio de freezer para armazenar comida. Não, peraí, eu vou esperar mais um tempo aí para ver se é bom mesmo. Não existe isso. Só que não é como se a IA foi criada quando o chat GPT veio pra gente. Não, veio pra gente civis. A IA ela já tem mais de 50 anos que tá rodando dentro dos mercados. Eu sei disso pelo meu irmão. Meu irmão cursa em engenharia de software, cara. Ele fala, cara, a inteligência artificial é um negócio muito antigo. Só que agora que tá vindo à tona, né? Porque pela facilidade de implementação. Justamente. E, sim, como é que a IA ela pode auxiliar quem está assistindo a gente? Como é que tu usa a inteligência artificial hoje dentro dessa operação para ter criativos dopaminérgicos, para ter uma boa retenção dentro do teu CPL, que é a live de lançamento, para também ter um entregável melhor dentro do curso? Como é que você está utilizando hoje dentro de toda a esquematização da Tráfego SA? Cara, primeiro, com o nível de facilidade que a gente tem hoje para poder utilizar a inteligência artificial, você não precisa nem de múltiplas ferramentas para poder implementar a IA em todos os campos da tua operação. Vou dar um exemplo. Vamos pegar a cópia aqui. Vamos pegar a pesquisa. Hoje em dia, eu tenho 2, 3 agentes assim, chats GPTs treinados só para pesquisa. Entendeu? Então ele acelera. Eu tenho um que eu pego só a pesquisa de leads ali e eu consigo traçar, por exemplo... Aliás, a pesquisa de leads é o formulário que a gente roda ali, eu costumo chamar de NERD, né? Necessidades, as expectativas, o resultado que aquele lead tem, os desejos, as dores dele, sonhos, etc. Perfeito. Né? Eu tenho um chat ali para ele pesquisar na internet ali referências pro meu público-alvo e persona. Certo. Tem um para analisar a pesquisa, entendeu? E traçar um ICP, né? E a ICP, vamos lá, porque assim... por mais que a gente tenha a galera que está assistindo aí engajada, às vezes tem alguma sigla que pra gente é totalmente natural. É o perfil de cliente ideal. Isso, o ICP é o perfil de cliente ideal. O cliente dos sonhos, né? Aquele cara que eu sei que a minha oferta vai converter com ele. Pronto. É o cara que vai sofrer a transformação do seu produto. É o cara que ele anseia por aquilo ali. Cara, eu preciso desse produto. Perfeito. E aí, até mesmo para poder extrair uma pesquisa de produto, porque eu tenho um produto, só que muitas vezes eu não sei como é que eu vou falar os benefícios dele, os benefícios funcionais, dimensionais, emocionais, né? Para poder extrair tudo isso aí do produto. Só aí eu já tenho uma parte do processo concluída. A partir daí, fica muito mais fácil eu extrair as ideias, que eu vou construir meu produto, que eu vou construir meu funil, que eu vou construir meu lançamento, né? E aí, beleza. Tendo estruturado a ideia, eu vou para a produção das peças. Entendeu? Hoje em dia, muito facilmente, você pode pegar essas informações, treinar outro chat já especializado em copyright, treinado com livros, com copies de referência, né? E dá um exemplo aí de 2 livros aí, 2 autores. Cara, Copyright Systems, é muito bom. Tem o Grish Leads, muito bom também. Copylogic, muito bom. Outro livro de copy, cara, que é muito... aliás, não é de copy assim, mas que envolve isso aí, é o livro do Hormozi, que é o 100 Million Offers. Sim. Muito bom também. Como tu entrou nessa parte de como vai ser a construção desse agente que vai montar a tua oferta. Porque, vamos lá, ele tem agentes específicos de criação de pesquisa do mercado. Então, vamos lá. Ele pega depois dessa pesquisa e treina um agente, lá do GPT mesmo, né, Ângelo? Com livros e com o mecanismo dele também, com as instruções corretas. Eu, particularmente, Ângelo, eu tenho o Juvenal, que é o meu estrategista, entendeu? Eu tenho ele tanto no Gemini, que é um Gem,
e tem no ChatGPT, que é um GPT Assistant. Uhum. O mesmo treinamento, a mesma base de conhecimento, só que aí eu faço sempre o teste de qual IA vai ser. Qual tá melhor, né? Isso. E aí eu uso os 2 livros do Hormose, que tem a oferta de $1 milhão e tem um lead de $1 milhão. 100 million leads. Botei a trilogia do Russell, Dotcom Secrets, Expert Secrets e o... Expert Secrets. Aí tem o Traffic o Traffic Secrets. E aí também botei o Grit Leads e o livro do Eugene Schwartz. Breakthrough Advertising. Isso. Coloquei esses livros aí, Muito cara. bom também. Meu Deus do céu, não faço mais nada de copy. Antigamente eu precisava... Porque a IA ela vai economizar tempo, mas a gente ainda precisa refinar. Da refinação. Cara, o principal, eu vou te falar bem uma coisa. No mercado digital, de fato, cara, mais importante do que uma escrita refinada é você ter uma boa ideia, uma boa oferta. Principalmente uma boa oferta. Então, a cabeça humana, a gente como ser humano ali atrás da IA, o principal é desenvolver uma boa oferta. Trazer um evento, um lançamento, um produto que seja muito sexy na mente da audiência. Você fazendo isso aí, cara, você não precisa ter uma escrita muito refinada. Então, a IA, ela cumpre muito bem esse papel. Eu não preciso ter se eu sou um copy sênior ali, eu desenvolvo uma oferta completamente, eu desenvolvo a ideia do projeto, eu desenvolvo a big idea, eu desenvolvo os mecanismos que eu vou traçar na minha oferta, no meu produto ali dentro do meu funil. Eu não preciso de um outro copy sênior só para escrever e-mail, só para escrever criativo. Sim. Olha como é que eu faço. Eu vou fazer um lançamento ali, cara. Desenvolvo ali todo o escopo do projeto. Sim. Né? Já fiz a pesquisa, já desenvolvi... Gente, vamos lá. Ele soltou a seguinte frase: olha como eu faço. Então, chegou o momento de você pegar o papel, anota, a caneta, e você vai anotar, porque o ouro ele entra, já tá desde o começo. Só que agora chegou um momento prático. Então a gente já te mostrou como é que você vai fazer em relação à pesquisa de mercado, como te demos os exemplos de quais são os livros que você vai treinar o seu GPT para ter um GPT de copy. E cara, vai fazer a oferta de sucesso, você vai colocar ali só as informações da tua empresa e do teu público. E agora a gente vai para a parte realmente prática do que você vai ter que fazer. Então vamos lá, Gelo. Vamos lá. Como é que tu faz? Perfeito. Ó, vou recapitular um pouquinho para pegar do começo. Vamos dizer que eu vou treinar os agentes. Eu gosto de treinar os agentes, cara. Eu não gosto, por exemplo, de ter um agente treinado para a gente entende-se aqui, por favor, é um chat GPT treinado, por exemplo, ou um chat GPT ou um chat ali no cloud, no cloud para AI ou no Gemini, tanto faz, entendeu? Mas ali o que é que eu gosto de treinar? Eu treino um especialista em cada função. Eu gosto de pensar na inteligência artificial. Eu que sou um cara leigo, não sou um expert em inteligência artificial que nem o Vinícius, mas o que é que acontece? Eu penso o seguinte, aquela mesma lógica, se você lesiona o seu joelho, você vai preferir num clínico geral ou você vai preferir num ortopedista? Eu prefiro um ortopedista. Então é assim que eu treino a inteligência artificial. Eu treino uma específica para pesquisa, perfeito, em cada campo da pesquisa que eu preciso. Eu treino um específico para copy, perfeito. E aí eu gosto de separar em copy o seguinte, um copy geral, ou seja, esse cara vai me ajudar a desenvolver e-mails, vai me desenvolver mensagens, vai desenvolver essas peças auxiliares. Eu gosto de ter um especialista em página. Perfeito. Eu tenho um especialista só em página. Só em página, cara. Eu tenho um treinado para analisar minha oferta. Analisar minha oferta com todos os parâmetros ali do 100 million offers do Hormose. Toda a estrutura ali de uma grande slam offer, né? Todo, completo, cara. E aí o que que acontece? Beleza, fiz todo o projeto de pesquisa. E aí entra a parte humana, né? Que é desenvolver o nome do evento ou o nome do produto, que é o que eu vou rodar, qual vai ser o funil que eu vou rodar. E aí, Ângelo, só uma dúvida. E essa questão do equilíbrio humano-AI? Como é que tu concilia? Porque assim, a IA, eu não acredito que ela vai substituir as pessoas. Inevitavelmente, vai substituir alguns cargos. Mas quem se reinventar e aprender a utilizar a IA vai ter sempre o seu lugar. Mas como é que tu lida? Porque agora ela aumentou a tua performance. Mas como é que tu traz a tua criatividade, mas também tem o uso da IA para melhorar o teu tempo, aumentar o teu volume de trabalho e também até para melhorar a tua criatividade de forma. Como é que tu lida com isso? A parte da IA versus a tua criatividade.
Cara, a inteligência artificial ela veio para substituir gente preguiçosa. Gente preguiçosa que... O que acontece? A inteligência artificial ela é operacional. Então, se você é um profissional 100% operacional, você vai ser substituído. Muitas funções foram substituídas. Por exemplo, hoje em dia você não precisa... a gente tá gravando um podcast aqui. Cara, é muito simples pegar esse podcast gravado, subir em alguma plataforma, pegar a transcrição dele. Antigamente as pessoas eram pagas para transcrever aulas, cursos, vídeos. Hoje em dia você consegue fazer isso de forma gratuita. Então a inteligência artificial ela veio para substituir pessoas, não digo preguiçosas assim, mas pessoas operacionais, né? E aí o que acontece? Por exemplo, eu atualmente, hoje, eu não tenho outro copywriter júnior comigo. Eu toco tudo só. Eu vou contratar agora. Inclusive agora eu tô contratando. Se você tem um perfil, já sabe. Fica atento no meu perfil. Mas se não existisse inteligência artificial, provavelmente eu já teria pelo menos 2 copywriters comigo. Entendeu? Por quê? Porque já teve épocas, cara, que eu tocava 5, 6 funis perpétuos ali ao mesmo tempo, sozinho, cara. Sim. Toda semana. E dentro do nosso escopo da Tráfego SEO, o que acontece? Se eu estou em lançamento, se eu estou em captura, o que a gente faz? Toda semana tem teste de página, então eu tenho que entregar página nova para poder testar. Toda semana tem teste criativo, então eu tenho que entregar peças novas pra gente testando. E aí você imagina, eu tenho 6 funis perpétuos ali rodando, ao mesmo tempo funil de aplicação, funil de low ticket, funil de sessão estratégica, entendeu? Funil de isca, lançamento pago, tudo rodando ao mesmo tempo ali. Uma pessoa sozinha ali era humanamente impossível. E eu falo isso aí porque eu escrevi a cópia antes de ter IA. Tem muita gente que já começou na era boa, né? Sim. Eu cuidava de toda a produção de conteúdo. Nossa, ou seja, pra quem realmente assim, começou a escrever copy, antes de ter o uso da IA, cara, quando surgiu o próprio ChatGPT, isso, meu Deus, fez brilhar os olhos de todos os escritores. Porque assim, realmente, no comecinho, ela trazia um bom volume, cara. Aí você tinha que usar muita criatividade ainda, mas, pô, só em ela criar o volume, o esqueleto, e você refinar mesmo, não importa o nível do refinamento, às vezes vinha muito bruto, né? Hoje, com o treinamento correto, utilizando a LLM correta, que é a IA correta, no caso, a gente diminui até o trabalho que a gente vai ter de revisar. Demais, cara. Demais. Porque ela praticamente não erra ortografia, né? E aí, além disso, você consegue fazer a coisa muito mais fácil. Como eu tava falando, dentro do projeto, que eu tenho um IA, exemplo, só pra poder produzir mensagens, e-mails, eu focava nela no quê? Eu desenvolvi uma mensagem central junto com ela, e aí ela mesma ela fazia a transposição dessa mensagem para virar mensagem, para virar e-mail, sequência de stories. Sim. Então, todos os meus canais de comunicação, todos os meus pontos de comunicação com minhas leads e os meus clientes ali dentro do meu funil eram alimentados ali com a mesma ideia, de formas diferentes, em formatos diferentes, feito num clique, cara. Perfeito. Muito rápido. E, Ângelo, a gente está chegando aqui um pouco no fim, e aí eu separei algumas perguntas dos nossos alunos, e aí... Bom, os nossos alunos, Ângelo, só para te situar um pouquinho também quem está assistindo a gente. Geralmente são gestores de automação, de IA, a galera que desenvolve inteligência artificial. E também tem os nossos clientes do nosso SaaS, que é o Lenda AI, que inclusive, que se você quiser construir uma inteligência artificial sem a necessidade de programação, sem a necessidade de criar integrações robustas, mas desenvolver uma IA que vai atender todos os teus leads comercial de forma simplificada. Bom, o que é que você precisa saber para criar essa IA? Cara, você precisa saber da sua empresa. Da mesma forma que você treina um funcionário, você vai treinar essa IA. Isso é possível com o Lena AI, nosso aplicativo onde você basta saber como funciona a sua empresa que você vai treinar a sua IA, seja uma secretária, um SDR, que vai fechar uma venda ou vai realizar um agendamento, beleza? Mas se você também quiser, Levi, não tenho tempo para isso, quero contratar, clica no link da bio aqui, que a Lena AI também tem um braço de serviço, a gente tem uma equipe capacitada e diferente, Ângelo, sabe qual o grande diferencial? É que além da gente ter uma equipe de programação, devs, sênior, plenos, a gente também entende de comercial. Ou seja, inteligência artificial aplicada ao comercial para poder comercial. escalar. É o script que vende. Perfeito, cara. Pronto, entendeu? Não é uma IA de quem não vive o campo de batalha, tá? E aí aqui um aluno nosso ele perguntou como é que tu enxerga o futuro da profissão de copywriter com a IA. Cara, quem for operacional, o copywriter que se prendeu ao operacional ou escrever bem, ele vai sumir.
Porque o que acontece? Não digo só o corporativo, diversas profissões vão acontecer isso aí. Porque, de fato, cara, o ato de escrever na mão ali, o desenvolver as peças, nossa, escrevi, nossa, olha como esse e-mail ficou bom, olha como esse criativo ficou bom. Cara, hoje em dia, não é tão relevante. É muito mais relevante você saber desenvolver ofertas, saber desenvolver produtos, implementar funis de vendas e estratégia de aquisição de cliente. É isso que um corporate tem que vender hoje em dia. Ele não tem que vender uma landing page, ele não tem que vender uma sequência de e-mails, ele não tem que vender um conjunto de anúncios de criativos ali, seja imagem ou seja roteiro. Ele tem que vender a implementação de um funil. Ele tem que resolver um problema. Perfeito. Ou seja, a empresa tem um problema do quê? Ela tem um problema de, cara, eu tenho um produto, eu não tô conseguindo trazer leads para poder vender. E aí, cara, você vende o funil ou os funis que vão fazer com que você alavanque essa empresa em relação à demanda comercial. Perfeito. E aí entra, por exemplo, a LNAI, né? Sim. Que ela atua acelerando esse processo comercial, reduzindo custos e aumentando, obviamente, a eficiência. Porque você não vai precisar ter um time comercial no teu WhatsApp. Até o pessoal me pergunta, mas o meu time SDR é imbatível. Cara, já que teu time SDR é imbatível, promove eles a closer e deixa a IA cuidando do WhatsApp. Deixa a IA cuidar. Não tem porquê mais existir... Não, calma aí. Não mata a galera, não. Exato. Cara, é que nem SDR. Hoje em dia, cara, a IA faz completamente o papel do SDR. Às vezes muito melhor do que muito SDR, cara. Que não... Se teu SDR é bom, promove ele e coloca ali na AI para tomar de conta do teu comercial ali no WhatsApp. Viu? Não tem essa, meu SDR é bom, não precisa botar IA. Cara, se ele é bom, promove. Tem muito negócio físico, cara. Muito negócio físico que... por exemplo, rapidinho. A gente agora tá com um braço de negócios físicos, né? Pra tráfego. Cara, Perfeito. Tem muito negócio físico, cara, que... a gente até gera lead, mas o atendimento, cara, não corresponde. É a grande dor do gestor de tráfego pago. Exato. É uma conversa que, assim... A gente está terminando, mas a gente vai concluir esse raciocínio, Ângelo, que é o seguinte. A inteligência artificial... ela traz o meio entre o comercial e o marketing. Se você já tem uma operação que roda, então você sabe que o teu time comercial está sempre reclamando da qualificação dos leads. Mandaram lead ruim, lead está desqualificado, não é MQL, não é SQL. E o teu time de marketing está sempre falando, o time comercial é ruim, não converte os leads que eu mando. Cara, é exatamente por isso que a LNAI ela atua diretamente fazendo a ponte entre os dois. A gente aumenta a performance do time comercial e também traz todas as métricas do marketing. Ou seja, a gente sempre descobre quem está falando a verdade. Se é o time comercial que está ocupando o marketing ou se é o marketing que está ocupando o comercial. E, Ângelo, assim... Os números não mentem, né? Nunca. E IA é movida a número. Né? A grande vantagem de ter uma IA dentro do teu comercial, cuidando do teu atendimento, é que ela traz todas as métricas. Exato. Coisa que o time dificilmente alimenta o CRM direito. E, Ângelo, assim, um conselho final. Cara, que dica você daria para quem está assistindo a gente, que às vezes está começando agora no marketing, ou até mesmo que já tem uma empresa. Galera aqui que fatura 30, 50, 100 mil reais por mês, que quer escalar sua oferta, que quer realmente... até surfar essa onda da IA e, cara, não é vou botar uma área de IA na minha empresa, não, é que todas as áreas tem que ter IA. Qual é o conselho final que tu dá pro pessoal? Para quem tá começando, você vai ter que se aprimorar tecnicamente, fala pra cá, né? Se você tá começando aqui no mercado digital, seja você social media, copywriter, editor de vídeo, independente, se você tá começando, além de você dominar a sua parte técnica, você precisa dominar a inteligência artificial. E se você tem uma empresa, você é empresário, você precisa implementar inteligência artificial em todas as áreas da sua empresa para você reduzir custos. É obrigatório, senão você vai perder para gente que tem menos funcionários que você, mais eficiência e muito mais margem de lucro. Perfeito. Esse foi mais um LenaCast, o podcast que junta inteligência artificial, comercial e estratégia para você alavancar o seu negócio. Ângelo, meu querido, muito prazer. Eu que agradeço, Essa conversa aqui ela foi sensacional. Ela merece um segundo episódio. Deixa aqui escrito nos comentários qual foi o insight que você teve e também agradece porque o Ângelo ele contribuiu muito aqui com vocês. Se inscreva no nosso canal. Se você está no YouTube, se inscreva, deixa o joinha. E se você está no Spotify, se inscreva, siga a gente e também deixa um comentário. Grande abraço. Valeu. Fechou. Valeu, meu irmão. Show.